Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. Nosso tema de hoje, suicídio. Nosso convidado, o professor Ângelo da Cunha, psiquiatra e professor da Universidade Federal de Santa Maria. Professor Ângelo, é um prazer tê-lo aqui conosco e estamos trazendo um assunto que é delicado para ser abordado. Mas nós estamos no mês de setembro e existe toda uma campanha e uma mudança de paradigmas em relação à prevenção do suicídio e o enfoque pelos profissionais e pela sociedade desse tema tão delicado. Eu gostaria que você colocasse para nós a sua visão sobre essas pessoas que se dirigem, que tomam essa iniciativa de acabar com a sua vida. Tudo bem, Arnoldo? Um prazer estar aqui. Até nós estarmos falando sobre esse tema, assim, na mídia, né? E até tem uma campanha em andamento aí pelo grupo RBS e tal, já é uma mudança de enfoque, porque tempos atrás se consideraria que havia um acordo até na mídia de não se noticiar casos de suicídio, porque no passado isso foi feito de maneira equivocada, errônea, e acabou aumentando o índice de suicídio nas regiões em que isso era divulgado, pelo tipo de trabalho mal feito que foi na divulgação desses episódios. Mas com o intuito de prevenção e como é um comportamento que está, vamos dizer assim, pouco adaptativo a pessoa tentar se matar, né? Porque afinal de contas estamos todos aí na luta da medicina para a preservação da vida e as pessoas algumas pessoas partem devido a um sofrimento extremo, partem para atitudes desse tipo, né? Então, do ponto de vista médico, epidemiológico, tem aumentado as taxas de suicídio. E isso é um problema, né? Pelo menos aumentado bastante as taxas de tentativa de suicídio. E isso é um problema já considerado de saúde pública, né? Ângelo, nós temos alguns dados epidemiológicos, né? E realmente nos assustam muito. E nós temos procurado ler, e hoje temos mais acesso a esse assunto, que a gente sempre teve dificuldade, né, tanto assim na sociedade como nós na área médica, né, de tocar nesse assunto, por tudo que tu colocou, os vieses que começaram nos Estados Unidos nos anos 60 e depois vieram e são herdados pela sociedade contemporânea, né? Mas temos dados que temos um suicídio a cada 40 segundos e que temos no mundo 800 mil suicídios ano, contra 400 mil homicídios, alguma coisa assim, né? Então são dados alarmantes. Tu colocaria isso assim, esse é um problema que, pelo modus vivendi da sociedade atual? Do ponto de vista das taxas, assim, o Brasil, que o suicídio se mede em número de casos por 100 mil habitantes por ano, né? O Brasil é em torno de 5 mortes por suicídio por 100 mil habitantes por ano. Mas no resto do mundo isso é até bem maior. E nos nossos vizinhos aqui da América Latina é bem maior, dá 12, 15, no Uruguai acho que é 15, nos Estados Unidos é 12, na Europa como um todo é 12, parece que na Organização Mundial da Saúde é em torno de 12 também, 10, 12 por aí. Então vê que as taxas até que são maiores no resto do mundo. Mas no Brasil nós temos um viés aí que talvez seja da notificação, né? E também uma coisa que a gente tem muito acidente de trânsito no Brasil. Tem muita morte por acidente de trânsito, que talvez, né, muitas delas sejam suicídios, né? Eu lembro de pessoas que não morreram, estão vivas, mas que por depressão na época ficavam imaginando uma carreta e diziam vou ou não vou com o carro. Se tivesse ido, era mais um acidente de trânsito e na verdade era um suicídio, né? Então essas taxas elas são mais preocupantes. Eu estava vendo nessa estatística aqui de Santa Maria, Santa Maria tem mais ou menos, nos últimos anos vem acontecendo assim, né? 40 mortes por homicídio, 30 mortes, mais ou menos, 30 mortes por acidente de trânsito na região de Santa Maria e 20 e poucas mortes por suicídio, né? Por ano.
Quer dizer, o Rio Grande do Sul, e Santa Maria está condizente com as taxas do Rio Grande do Sul, é o dobro do Brasil. O Rio Grande do Sul é o estado que tem mais suicídios percentuais no Brasil, né? E aí a gente vai entrar numa série de considerações, né? Por que as pessoas cometem suicídio? O que a gente sabe é que a pessoa, para chegar num extremo desse, está num sofrimento muito grande. E é multifatorial isso, não existe uma causa, né? Mas, assim, tem uma coisa que explica todos os suicídios, né? Mas, evidentemente que patologias, transtornos psiquiátricos estão envolvidos nisso, né? De toda a pessoa que... Bom, do ponto de vista assim, médico, né, que a gente está acostumado a tratar e ver os casos, a gente sempre vê pessoas, pacientes suicidas, né? O que seriam pacientes suicidas? A pessoa que sobreviveu a uma tentativa de suicídio ou que por alguma razão demonstra por atitudes ou fala de ideação suicida e as pessoas levam essa pessoa, os familiares, os amigos, levam essa pessoa a tratamento, né? E então, esse tipo de paciente, 90% deles tem um transtorno mental, notadamente depressão, né, que é o principal deles, seguido de alcoolismo ou abuso de substância, de outras substâncias, esquizofrenia e transtornos de personalidade. Isso que engloba quase todos os casos. E as pessoas, se tratadas disso, não chegariam, né, ao fato, né, ao suicídio. Sexo masculino ou sexo feminino? É sexo masculino que mais se mata. Isso é uma estatística mundial, é assim. Em Santa Maria também é assim, né? Tem 2 a 3 vezes mais suicídios em homens, né? Mas as mulheres tentam mais. Então, em homens, mais ou menos 3 tentativas de suicídio a pessoa que comete o suicídio, e mulheres tentam 10 vezes. Então, se tu for ver assim, os casos de tentativas de suicídio que chegam para a gente no hospital universitário, por exemplo, a grande maioria é mulher, né? Mas o homem, por ser mais letal, né, utilizar meios mais letais, né, tipo arma de fogo, enforcamento, e mulher às vezes tenta com medicações, outras coisas que acaba não... E a idade desse pessoal, qual é a maior incidência? Está aumentando muito em adultos jovens, né? Isso é um dado até dessa matéria que saiu aí no Diário, que Santa Maria mostrou isso, que eram adultos jovens, ali de 20 a 40 e poucos anos, se não me engano, e de baixa escolaridade aqui em Santa Maria, né? O que é uma coisa a ser investigada até, eu acho, porque que seria, né, o pico normalmente é mais... Depende da causa daí, né? Porque está associado... O que são os estresses que causam, assim, desencadeantes de suicídio? Geralmente é situações de rejeição, de abandono, de rompimento de relação, estressor econômico e doença física. Então, em pessoas de mais idade, geralmente é doença física ou estressor econômico. E em gente mais jovem é rompimento de relação, né? Aí, porque algumas pessoas conseguem lidar melhor com os seus estressores na vida, é um tema bem amplo, né? Mas... Doutor Ângelo, nós estamos fechando o primeiro bloco e eu te deixarei uma pergunta e depois, claro, que nós vamos agregar outras. A genética influencia nisso?